onda de reajustes salariais toma conta das câmaras da macro-região. Em alguns casos, os aumentos ultrapassam 120%. Para a população, resta acompanhar a rotina do Legislativo e ficar de olho, principalmente na hora de votar no ano que vem. Batatais é o caso mais recente. A Câmara aprovou na primeira sessão do mês um aumento de 40% no salário de vereadores, prefeito, vice e secretários. O projeto deu entrada na casa 24 horas antes e foi aprovado por 10 dos 14 parlamentares. O texto considera ainda a projeção da inflação. O salário começa em R$ 9.940 em 2025 e chega até R$ 10.720 em 2028. No fim da legislatura, o presidente da casa vai receber quase R$ 12 mil. A Câmara ainda aprovou o direito dos parlamentares receberem 13º salário. Esse texto poderia ser discutido tranquilamente por meses, mas o que a gente percebe é que o expediente utilizado em todas as câmaras na região tem sido o mesmo. Vota-se com a maior brevidade possível, não dando a chance da sociedade poder discutir, poder intervir, até mesmo porque eles já sabem que é contrário ao interesse social. Então, a gente busca vereadores que representem a sociedade. O Jornal da Clube tem acompanhado a onda de aumentos salariais nas câmaras da macro-região. Muitas vezes, os reajustes são de pelo menos 40%, que já é um valor alto. Mas ainda tem cidade que vai muito além. Pirassununga, por exemplo, aprovou 121% de aumento. Bebedouro, quase 100%. Na visão dos especialistas, a falta de fiscalização e participação popular podem dar mais coragem aos vereadores na hora deles aprovarem esses projetos. A gente precisa ter uma sociedade cada vez mais ativa, mais participativa, para que realmente os interesses sociais prevaleçam em relação aos interesses particulares ou de minorias. Qual é o benefício desse aumento para a sociedade? Ela não está tendo nada em troca. O benefício é só dos vereadores que vão ser eleitos. Se estivesse sobrando dinheiro para todo mundo, era hora de sim rever essa questão. Esses argumentos de há muito tempo não se tem reajuste, existe uma dedicação maior, na minha opinião não se justifica. Tá? Isso vai sacrificar com certeza os cofres públicos. E fundamental, eu acho que a sociedade é que tem que se manifestar. Por quê? Porque ele está ali para prestar um serviço para a sociedade. Ele é um funcionário da sociedade que está ali, ele foi eleito para isso. Logo, ele tem que dar a sua resposta. E o que se percebe é que o retorno é muito pequeno perto do aumento de salário que estão propondo. Tá? Pode até ser legal, mas eu acho que é um momento inoportuno, é antiético se falar nisso, principalmente as cidades menores. A justificativa é sempre a mesma, que os políticos não tiveram reajuste nos últimos anos e que o valor estipulado está dentro do limite constitucional. Só que esses aumentos vão impactar, e muito, as finanças dos municípios, principalmente os de pequeno porte. Isso significa mais gasto para o cidadão e menos investimento na cidade. Se esse dinheiro vai para a Câmara, vai abrir mão de um outro investimento, como escola, como saúde, como segurança, transporte, seja lá o que for. Poderia ser feito em maior benefício para a sociedade, enquanto que os vereadores poderiam ter uma ajuda de custo, eu acho que tem que ter uma ajuda de custo, mas nesse nível, de ajuda de custo, e não um salário, fala-se em 13º, inclusive, que é uma coisa surpreendente, né? Está virando realmente carteira assinada daqui a pouco. Em Luiz Antônio, além do aumento do subsídio e 13º salário, os vereadores também aprovaram férias remuneradas. A Câmara realiza apenas 2 sessões por mês e os parlamentares têm direito a 2 recessos, que somados chegam a 100 dias. Os vereadores normalmente têm o seu emprego, a sua fonte de renda em apartado, se dedicam a ela e o comparecimento que eles têm na Câmara, na sua grande maioria, é muito pequeno. Então, não tem que se vincular com correção inflacionária, nada disso. Mas tem que haver uma percepção de valor para a sociedade de que o vereador realmente está fazendo jus ao valor que ele recebe como subsídio ou não. O que se vê são os interesses particulares se sobrepondo aos da sociedade. O eleitor precisa estar atento e lembrar disso na próxima eleição, que já é no ano que vem. A sociedade está ganhando uma maturidade cada vez maior, né?
ela está se informando mais. Hoje as redes sociais te dão muita informação. Então aquela coisa de se lembrar a cada 4 anos que vai ter uma eleição e aí qualquer coisa que viesse a gente engolia e votava, não. Hoje as pessoas estão muito informadas. Isso sim vai fazer a diferença na próxima eleição. Então esses componentes talvez vá no caderninho de débito lá para os vereadores que estão apoiando essa medida. É muito importante que o eleitor verifique quais foram os principais projetos votados na Câmara da sua cidade e como o seu candidato se posicionou. Se ele não se posicionou de uma forma que ele considera adequada, ele deve ver um novo candidato. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. São aumentos absurdos e já quero, inclusive, saber a opinião do telespectador do Jornal da Clube. Vai lá agora na nossa transmissão que está acontecendo no Facebook, deixa o seu comentário. O que você acha desses aumentos absurdos? Em alguns casos, vereador ganhando um aumento de mais de 120%. Conosco para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo, está Dr. Luiz Vicente Correia, advogado. Doutor, nós vemos aí acontecer uma onda de reajustes nas câmaras da macro-região. Alguns aumentos, como eu disse, rompem a marca dos 100%. Dá para admitir algo assim nos dias de hoje? Uma ótima tarde. Muito bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos. Vejam bem, em que pese ser possível o reajuste que eles estão praticando dentro da lei, é inadmissível são os argumentos que eles utilizam e o percentual aplicado nesses reajustes. Isto se torna inadmissível diante de um momento econômico difícil que a sociedade passa e também os cofres das prefeituras municipais também estão passando. Portanto, é um aumento sem critério e inadmissível do ponto de vista moral. Doutor Luiz Vicente, nós estamos falando de câmaras dobrando, né, a folha salarial para a próxima legislatura. Gastar mais com o pessoal significa gastar menos com a cidade? De fato. Vejam bem também, prestem atenção, o percentual que o Poder Executivo destina para as câmaras municipais é um percentual fixado por lei. O que se precisa fazer é reduzir este percentual que o Poder Executivo deve por lei, destinar às câmaras municipais. Mas nesse ponto, ninguém mexe, não tem legislador que tenha coragem de alterar esta lei que fixa esses percentuais. E com isto, as câmaras municipais precisam ser transparentes, reduzir o seu custo e devolver o excedente para os projetos de interesse popular. A impressão que a gente tem, né, doutor, é que hoje esses vereadores estão legislando em causa própria, né? Tem Câmara aprovando o 13º salário, férias remuneradas. Passou da hora do parlamentar se lembrar que ele tem que defender os interesses do povo, né? Passou da hora de se ter pudor em relação a estes projetos que realmente ferem a dignidade do cidadão, a dignidade do eleitor com esses argumentos falaciosos. Eles precisam cumprir o dever constitucional para o qual eles foram eleitos. E com isto, eles acabam se tornando representantes com muito descrédito. É isso que precisa ser revisto pelo eleitor. O senhor tocou num ponto importante agora há pouco, doutor. Praticamente todos os projetos aprovados nas câmaras, eles não passam por uma audiência pública, parece que não tem a devida transparência. Não é um assunto que tem que ser debatido no apagar das luzes ou embaixo dos panos, né? É o que, via de regra, sempre acontece. Projetos polêmicos debaixo dos panos, sem transparência e no final do ano legislativo. Isso é muito ruim, faz com que o representante popular, que é o político de um modo geral, perca crédito e perca realmente o perfil da função para a qual ele foi eleito, que é fiscalizar o Poder Executivo, ter um subsídio para que ele realmente possa exercer esta execução da fiscalização e entender que isso não é emprego. Não existe 13º, não existe férias remuneradas. Isso é um descalabro, para não dizer um deboche em relação à sociedade de um modo geral. Ano que vem tem eleição, né, doutor? Justamente eleição para prefeitos e vereadores. E aí, qual que é o recado para o eleitor? O que o eleitor tem que se lembrar no ano que vem, então? O recado é anotar o nome daqueles vereadores
que aprovam projetos que são contrários aos interesses da população, que buscam aprovar projetos que não têm debate público, que são esses projetos que não têm transparência, são esses projetos de última hora, que via de regra é para resolver interesses pessoais da classe política de um modo geral. Isso é muito ruim e nós temos que combater exatamente no período eleitoral, eliminando estes políticos que não representam os interesses da população, porque não exercem a função fiscalizatória para a qual foram eleitos. E as câmaras podem tentar esconder da população esses aumentos, mas o Jornal da Clube vai continuar aqui mostrando e escancarando essa verdade para o nosso telespectador da macro-região. Obrigado, viu, doutor? Um abraço e até a próxima. Uma boa tarde a todos.